O quadro de disjuntor. Afinal, o que é um disjuntor, como é dimensionado, qual é o impacto no projeto. Eu vou mostrar para vocês a parte de dimensionamento e leitura de projeto. Eu vou fazer um vídeo específico para isso, tá? Eu vou estar fazendo um vídeo onde eu mostre certinho como fazer a leitura do projeto com a instalação. Você vai conseguir ler e interpretar de uma forma muito mais simples. Aqui eu vou trazer para vocês uma leitura básica do quadro de disjuntores, onde você vai conseguir abrir um quadro de disjuntor, analisar, verificar quem é 110, quem é 220, né? Dar uma olhada assim por cima, que é muito fundamental e uma parte bem básica mesmo e teórica para você estar entendendo como que funciona. Aqui a gente tem um quadro de disjuntor, eu vou até diminuir eu aqui para ficar melhor. Aqui a gente tem um quadro de disjuntor e vamos entender que dentro de um quadro de disjuntor temos três componentes. Tem um deles que não está aqui, que é o DPS, é o dispositivo de proteção contra surto. É um dispositivo que protege a rede elétrica, ela protege a rede como um todo. Provavelmente não está nesse circuito porque está lá embaixo, no centro de medição, então o empreendimento foi dimensionado de uma outra forma, enfim. Aí você precisa entender que dispositivo de proteção contra surto protege contra os surtos, que são raios, né? Então ele protege toda a rede elétrica e evita que o raio acabe danificando equipamentos ou prejudicando, né, ou até mesmo causando algum risco à segurança de quem está morando lá dentro. Então nós temos o dispositivo de proteção contra surto, a gente tem o dispositivo diferencial residual, que ele protege o morador, ele protege o usuário. Ele mais ou menos funciona assim: a quantidade de energia que entrou tem que ser a mesma que vai sair. Se nessa hora a que entrou tem que ser a mesma que sair, ele vai verificar. Se a que entrou for maior do que a que saiu, significa que houve alguma perda de carga ali no meio. Então ele desarma, ele faz a proteção porque alguém está levando algum choque, está havendo fuga de carga. Então ele funciona desta maneira e ele é normatizado a ser instalado em áreas molhadas, banheiro, cozinha, área de serviço. Então é obrigatório ter a instalação lá, tá ok? Quando o apartamento é pequeno, às vezes eles instalam todos os disjuntores para proteger tudo de uma vez, mas é normatizado que ocorra só em áreas molhadas. E nós temos o disjuntor, propriamente dito. O disjuntor ele protege o equipamento. Ele funciona da seguinte forma: ele recebeu uma quantidade de energia, ele é dimensionado ali para trabalhar com uma certa corrente. Então ele tá um disjuntor, vamos trazer um exemplo de 16 ampere, tá ali funcionando bonitinho, e aí algum equipamento começa a dar curto dentro do circuito, porque o disjuntor ele é o que separa o circuito, né? Cada disjuntor é um circuito. Vamos entender dessa forma. Então chegou lá uma carga nele, ele tem 16 ampere e é um equipamento que está funcionando dentro desse circuito, desse disjuntor de 16 ampere, começa a entrar em curto, para apresentar algum problema e começa a queimar, começa a puxar mais potência, mais corrente. Na hora que chega no limite ele percebe, opa, tem alguém que está pedindo mais carga aqui, uma corrente acima daquilo que eu fui dimensionado, né? Ele vai e desarma, porque ele protege o equipamento por conta disso. Então, o funcionamento do disjuntor protege o equipamento, o dispositivo residual diferencial, o dispositivo diferencial residual protege o usuário e o DPS, que é o dispositivo de proteção contra surto, protege a rede inteira. Vamos identificar como eles são aqui no quadro. Aqui, como eu disse, não tem o DPS, eu vou mostrar numa outra imagem, mas esse daqui é o nosso dispositivo diferencial residual, certo? Então ele vai entender aqui. O que entrou tem que ser o mesmo que vai sair. Se der alguma diferença, ele vai desarmar porque está havendo uma fuga de carga, certo? Esses dimensionamentos eu vou estar trabalhando num outro vídeo para vocês darem uma olhadinha, certo? Ele é grandão desse jeito porque ele é tetrapolar. Os disjuntores têm seus tamanhos, né? Então a gente tem o monopolar, o bipolar, o tripolar e o tetrapolar. É, esse disjuntor residual, ele é tetrapolar por questões comerciais, é mais fácil de ser achado. E também porque vai passar um cabo neutro nele e dois fases. Calma que no outro vídeo eu vou explicar certinho o que é neutro, o que é fase para quem não entende. Mas mais ou menos é assim. Fases são são os conduítes energizados, certo? A gente tem, a gente trabalha, né? Ah, mas a ligação é trifásica, são três fases. A ligação é bifásica, são duas fases. Em
assim, para via de regra, os apartamentos eles vão trabalhar sempre com bifásico, né? Tem alguns que são trifásicos, mas os pequenos normais assim são duas fases. O empreendimento inteiro é trifásico. Porém, para cada ali que ele vai distribuindo, vão duas fases para os imóveis e aí ocorre o balanceamento das fases. Mas isso é questão de dimensionamento de parte elétrica, isso não vem ao caso e você não precisa saber disso. Então você só precisa entender que aqui, esse daqui protege, certo? Esse daqui é o geral. Então, o geral é se por acaso algum desses der algum tipo de problema, ele desarma também, ou você pode desarmar ele, desarma todo mundo, tá certo? Ele é um dispositivo geral. E aqui, esse geral, você pode ver que ele tem dois polos. Ele é bipolar. Então você entende que passa duas fases nele. Esse daqui, que é tetrapolar, passa duas fases e um neutro. Sim, tem um espaço para passar uma outra fase, mas aqui não ocorre isso porque é um apartamento, é um imóvel com duas fases, tá ok? Então ele funciona, a quantidade de energia que entra tem que ser a quantidade de energia que volta. Se deu ok, ele não desarma. Se houve uma fuga de carga, ele desarma. Esse daqui é o geral. Esses daqui são os disjuntores de cada circuito. Então a gente tem 4 disjuntores monopolares, que são disjuntores de 110. São disjuntores que têm uma fase só, 110. E aqui a gente tem 2 disjuntores que são bipolar. Disjuntor bifásico 220. Então nós temos essa identificação de nomenclatura, que também é normatizado, você identificar dentro de um quadro de disjuntor quem é o circuito. Então aqui a gente tem o chuveiro, um disjuntor de 32 amperes, né? Para o chuveiro é um disjuntor de 220 volts. Aqui a gente tem para a lavanderia um disjuntor de 16 amperes, é um disjuntor de 220. E os outros são disjuntores de 110. Então você olhando para um quadro, você consegue olhar, ah, beleza, eu tenho um disjuntor residual, um dispositivo diferencial residual aqui, eu tenho um geral, sempre tem um geral no quadro, às vezes acontece do quadro não ter o geral, e eles colocam o dispositivo residual aqui, diferencial, né, diferencial residual, como o geral. Não é recomendado, mas muitos fazem isso. É comum você encontrar apartamentos antigos dessa forma, não ter o geral e só ter esse daqui, tá certo? Mas tendo esse daqui, você sabe, ah, legal, a área molhada, né, ou o apartamento inteiro está protegido contra alguma fuga de carga. Não tem, você vai falar para o cliente, ó, é interessante colocar, é um empreendimento que se você está modificando, você garante a segurança para o usuário. Então, fica aí a dica para vocês. Temos o geral e os outros, cada um com um circuito. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 circuitos. A gente tem 4 circuitos de 110 e temos 2 circuitos de 220. Tá simples entender isso aqui. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui no comentário, vou estar respondendo. Mas é para ser simples assim, tá bom, gente? No próximo vídeo eu vou estar explicando o dimensionamento, como é que funciona essa questão de potência com a corrente, com voo, com a tensão. Então eu vou estar explicando isso daí com mais calma.